E aí, minha gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, sou consagrada da comunidade de Aliança, sou natural de Fortaleza, no Ceará, e hoje estou em missão em Dublin, na Irlanda. Muito feliz. E foi me pedido para partilhar um pouco com vocês sobre o tema missionariedade. E aí eu queria que você, bem rapidamente, pergunta a pessoa que está do teu lado, para você ou para essa pessoa, o que é missionariedade? Pergunta aí, bem rapidinho, vai. Eu não sei o que vocês disseram, o que é missionariedade para vocês, mas particularmente para mim, missionariedade é a minha vida, né? Minha identidade mais profunda como Shalom. Se eu sou Shalom, eu sou missionária. Se eu faço parte dessa obra, dessa comunidade, eu me identifico com a missão, eu me identifico com partir em missão. É muito forte isso na identidade Shalom, né? E aí, eu queria partilhar com você, não tem como falar, particularmente para mim e para a comunidade, falar sobre missão se eu não falar sobre a comunidade de aliança, né? O que é a comunidade de aliança e como é que está definida a comunidade de aliança e como nós existimos também para partir em missão. E aí, nos estatutos da comunidade, os estatutos dizem o seguinte, na definição da comunidade de aliança, certo? Os membros chamados à comunidade de aliança devem estar dispostos a abraçá-la e vivenciá-la em toda a sua plenitude e radicalidade, de acordo com esse estatuto e o espírito do nosso carisma, abraçando todas as renúncias e bênçãos que esse chamado proporciona às suas vidas. Então, os nossos estatutos nos dizem que precisamos, como membros da aliança, estar dispostos a abraçá-la e vivê-la com toda a sua plenitude e radicalidade. Nós, como comunidade de aliança, muitas vezes a gente imagina que só quem parte em missão é a comunidade de vida, né? E muitas vezes a gente precisa abraçar, aderir a essa missão. Como diz os nossos estatutos, com toda plenitude e radicalidade, né? Comunidade de aliança também parte em missão. Também deixa a sua casa todos os dias para ir trabalhar, todos os dias para ir para a faculdade, para a escola, todos os dias para encontrar pessoas. Todos os dias nós partimos em missão. Alguns são chamados a partir em missão na sua terra de missão, na sua terra natal. Outros têm um chamado mais específico, né? E aí, dentro desse chamado de missionariedade, também eu posso falar na minha vida, né? Posso também dar o meu testemunho. Eu sempre tive um desejo muito grande de partir em missão, né? De deixar tudo e partir em missão. Essa oferta, essa radicalidade, esse desejo de seguir Jesus a todo custo é muito vivo e muito aceso dentro de mim, né? E em meados do ano passado, meados junho do ano passado, Deus inflamou o meu coração com desejo de ir para outras terras, né? Com desejo de partir em missão para outro lugar, para outro continente, né? E aí, rezando junto com a comunidade, eu senti o desejo de não partir em missão como aliança missionária, como muitas vezes a gente é acostumado a ver, né? Mas eu senti o desejo também de levar Jesus como comunidade de aliança, né? No meu estudo, no meu trabalho, na minha vida profissional. Eu senti o desejo também de levar Jesus no meio secular, né? Com esse desejo, né? E
E aí eu fui rezar, né? Fui rezar com esse impulso, com esse desejo. E além desse desejo também, como eu sou comunidade de aliança, eu sentia um desejo de um crescimento profissional, que é normal, como cada membro da aliança, né? Mas precisamos ter sempre em vista a radicalidade e a plenitude do chamado que nós respondemos, né? E aí eu senti o desejo também de partir em missão, mas também senti o desejo de um crescimento profissional, né? E partilhando com a comunidade e tudo, eu fui rezar. E aí Deus me deu uma seguinte passagem. É importante partilhar sobre essa passagem, porque foi ela que regeu todas as minhas decisões, né? E aí eu queria partilhar com vocês. A passagem é Isaías 55, versículo 5. E aí diz o seguinte: assim, tu chamarás por uma nação que não te conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Yahvé, teu Deus, a busca do Santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Essa passagem regeu a minha decisão, a minha tomada de decisão junto com a comunidade para partir em missão, né? Uma terra que não me conhece e eu não conhecia, né? Uma terra que precisava de um sim, uma terra que por muito tempo enviou muitos missionários para a América e para tantos lugares do mundo, que no caso é a Irlanda, né? Uma terra que com certeza é atraída por Deus, né? Uma terra que tem um solo muito fecundo de santidade, onde moram muitos santos. Enfim, era essa terra que Deus queria me enviar, né? Só que naquele momento ainda não sabia qual era essa terra exatamente, né? Eu não sabia qual era a nação que Deus queria me enviar. No meu coração tinham 3 lugares. Tinha a Austrália, tinha o Canadá e tinha a Irlanda. E partilhando com a comunidade, rezando, existia no meu coração uma inclinação muito grande para a Austrália, por ser um continente distante, por ser um continente mais tropical, né, no sentido de clima, mas também estava no coração de Deus. E teve um certo dia que eu estava rezando, e com essa dúvida no meu coração, com essa angústia, e Deus me falou que a terra que eu iria era uma terra que tinha um grande sinal da Virgem Maria. E aí eu fui pesquisar qual era esse grande sinal da Virgem Maria nesses 3 países, né? E descobri que na Irlanda tem o Santuário da Virgem do Silêncio, né? Não sei se vocês conhecem a Virgem do Silêncio. Aqui na Irlanda, na cidade de Knock, tem o santuário. E para mim foi um grande sinal, né? Um grande sinal de ter a presença forte de Nossa Senhora, de saber e perceber a voz de Deus que me conduz a essa terra e também ser uma expressão, a primeira expressão do carisma aqui na Irlanda, né? E aí enviei meu pedido à comunidade para vir para cá, para vir desbravar essa terra no sentido de evangelização e difusão do carisma aqui, né? De uma certa forma muito temerosa, mas com o coração muito feliz e muito desejoso de levar aos confins da terra, né? Aos confins dessa ilha, como diz o Salmo, né? Nas ilhas mais distantes, anunciar o evangelho. E assim eu parti, né? Num dia muito especial eu cheguei aqui na Irlanda, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro de 2018.
Cheguei aqui com o coração muito feliz, ansioso por saber o que Deus preparava para mim como missionária, né? Mas também o que Deus preparava para esse povo, né? E depois que eu cheguei aqui, surgiram os grandes desafios, né? Surgiram as grandes inquietações normais de todo missionário. A primeira dificuldade foi viver a missão como Shalom fora dos muros da comunidade, né? Eu vim para cá, como todos sabem, aqui a gente não é ainda uma missão, então não temos um centro de evangelização, não temos uma casa comunitária, não temos oficialmente, assim, somente aqui, uma célula comunitária, que daqui a pouco eu vou dizer como é o nosso processo de vida comunitária. Mas naquele início ali, a gente não tinha nada, né? Não tinha nada. Era só eu e uma outra irmã da aliança, a Meg. Éramos duas irmãs consagradas e que queríamos viver a vocação, queríamos evangelizar, queríamos viver o carisma, levar um anúncio e, de uma certa forma, a gente precisava ali encontrar essa forma de viver num país distante, numa nova nação e sem os cercos à comunidade, né? E aí eu descobri uma grande graça que para mim foi a primeira graça que eu descobri em missão, que é viver o ser, né? Viver o ser. De uma certa forma, para a gente viver a vocação, a gente não precisa de um centro de evangelização, entenda, certo? Mas a gente não precisa de um centro de evangelização, a gente não precisa de uma estrutura, a gente não precisa, muitas vezes, alguns irmãos da comunidade que estão em terras ainda mais distantes, não usam nenhum sinal, mas uma coisa necessária: a vivência e a fidelidade ao ser da comunidade. A vivência, a fidelidade, a contemplação, a unidade e a evangelização, né? E aí eu fui encontrando nesse primeiro momento um grande consolo, no ser, primeiramente na contemplação, onde de uma forma concreta eu, mesmo em meio às dificuldades, né? Mesmo em meio ali sem conseguir viver mais a fidelidade, a missa diária, ao terço diário, ao meu estudo bíblico, meu Deus, quantas vezes eu fui enriquecida, eu fui sustentada e alimentada como missionária com o meu estudo bíblico, né? Com a minha leitura da palavra, por saber que ali estava o sentido da minha missão. A minha oração pessoal, né? A contemplação, a adoração, viver, procurar paróquias, que mesmo você sabe que aqui na Irlanda, como no continente europeu, existe uma frieza na fé muito grande, né? Então, eu procurava em muitas paróquias um lugar que tivesse adoração ao Santíssimo. E como isso, essa busca, esse desejo por saber que era isso que me alimentaria, por saber que era isso que me sustentaria, por saber que era isso que traria sentido à minha vida missionária e à minha oferta de vida, né? A segunda coisa, a unidade, né? A unidade com a comunidade, partilhar aquilo que eu estava vivendo, partilhar com as minhas autoridades, partilhar com os irmãos, né? Saber que eu estava, de uma certa forma, somente eu e a Meg aqui, éramos duas, de uma certa forma, sozinhas, mas saber que eu faço parte de um corpo comunitário que está espalhado por todo lugar do mundo, né? Que eu não estou só. Essa unidade também que me sustentava. E quantas vezes eu fui e ainda sou sustentada
pela vida dos irmãos, né? Tanto aqui, a vivência comunitária com as irmãs aqui, mas também como eu sou sustentada pela vida dos irmãos, por ver o testemunho dos irmãos fora. O testemunho de missão aqui na Europa, né? Em outros lugares, no Brasil, acompanhando também a missão de vocês aí, Imperatriz. Quantas vezes eu sou sustentada nessa unidade, né? Por saber que vale a pena sermos uma família, vale a pena vivermos também essa missão. E a evangelização, né? A evangelização que era aquele impulso do coração que na palavra, como dizia a palavra, era através de mim que muitos conheceriam a Deus, né? Saber que eu fui enviada para cá por através do meu simples sim, do meu pobre sim, Deus transformaria por mérito nenhum, mas Deus transformaria esse sim em um grande sim, né? Evangelizando uma pessoa, duas pessoas, dois jovens, mas que ali era o sentido da oferta de vida, né? O sentido da vida missionária. E aí, com isso tudo, né? Com a contemplação, a unidade, a evangelização, ali eu fui descobrindo o ser, né? O ser. E quanto isso me sustentou por muito tempo. Por muito tempo. Até porque, assim, a gente não conseguia evangelizar de uma forma clara e explícita no primeiro momento, porque tínhamos a dificuldade com a língua, né? Eu cheguei aqui sem falar quase nada de inglês, então existia o desejo, mas eu era de uma certa forma barrada, porque não sabia a língua, né? Então essa dificuldade do primeiro momento foram dificuldades que a gente foi vivendo e foi superando a cada dia, a cada vivência, a cada partilha, a cada oração, a cada rosto que eu encontrava na rua, né? Mas sempre com desejo de evangelização, sempre com desejo de missão, sempre com desejo de encontrar o rosto que Deus tinha falado na palavra, né? Sempre com desejo de encontrar o rosto, aquele jovem, aquele povo que Deus tinha falado na palavra, que precisava de mim. E aí, nesse primeiro momento, com esse desejo de missão, eu estava um dia numa missa no Carmelo daqui, e chegou um jovem, bateu no meu ombro e me convidou para um grupo de oração, né? Esse jovem se chama Naven, ele é indiano e me convidou para um grupo de oração indiano. E aí eu conversei com a Meg, né, super empolgada. Ali um jovem tinha me encontrado, um jovem na Europa, na Irlanda, tinha me encontrado na missa e me convidado para um grupo de oração. Isso era quase um milagre, assim, né? Mas, e aí a gente foi para esse grupo de oração aqui. Esse grupo de oração que foi ali um grande consolo de Deus para nós, né? Porque como ainda não participávamos da célula, não tínhamos célula ainda, aquele grupo de oração era onde nós nos alimentávamos de uma oração comunitária, né? Onde eu erguia meus braços, onde eu rezava em línguas, né? E foi um grande consolo de poder também estar junto com eles, praticar o inglês, ler a palavra, né? E saber que ali Deus apontava para nós, dizendo, ó, tá aqui o caminho, vale a pena, né? E aí participamos desse grupo de oração por uns 2 meses, mais ou menos. Foi quando a nossa irmã Giovana veio fazer uma imersão aqui no inglês, né? Ela passou algum tempo e foi um grande sinal de Deus para nós, né? Rezamos juntas, foi uma grande providência, assim, né? Rezamos juntas e aí ela deu uma sugestão pra gente. Ela disse,
por que vocês não vão nas universidades católicas daqui de Dublin e procuram alguma porta para ir evangelizar? E aí fomos também nesse intuito. Eu encontrei um trabalho em uma dessas universidades que a gente tinha citado, consegui entrar lá por forma de emprego e comecei a participar na capela local, né? Participar das missas, das adorações, tentar conversar com um jovem e o outro. E existia no meu coração um grande desejo de Senhor, então é isso que você quer. Estamos num ambiente universitário onde tem jovens, queremos evangelizar, temos uma capela com Santíssimo, é o lugar certo. E aí fomos conversar com o padre local, né, o capelão daquela universidade. E aí foi o balde de água fria que nós levamos, né? O padre falou que já tinha uma comunidade lá trabalhando e que não seria possível a gente estar ali como forma de expressão no carisma, mas que éramos bem-vindas para participar das atividades locais e tal. E aí ficamos, primeiramente, sem saber o que era que Deus queria com aquela resposta, né? Se não era ali aonde era que Deus queria nos levar. E aí fomos numa igreja rezar e perguntar a Deus, né? Eu e a Meg fomos rezar. Nessa igreja, rezamos e a palavra que Deus deu foi: nesse dia eu inicio um novo tempo. Naquela paróquia, rezamos sem entender o que era esse novo tempo de Deus, mas ficamos ali depois dessa oração, partilhamos e participamos da missa logo depois. Na missa nos sentimos em casa, né? O coral ali local começou a cantar Shalom, Shalom, em uma das músicas da missa, né? E logo depois fomos conversar com o padre, o pároco local, e o padre nos acolheu, abriu as portas para nós, né? Abriu ali, depois nos apresentou a coordenadora de pastoral e ficamos em casa, né? E nesse primeiro momento, entendemos que ali realmente Deus iniciava um novo tempo. Entendemos ali que Deus iniciava um novo caminho da evangelização desse povo daqui de Dublin, né? Começamos a nos inserir nas pastorais, nos movimentos da igreja. Fomos primeiramente para o coral, eu e a Meg, né? Mesmo sem cantar nada. A Meg canta, mas eu não canto nada, né? Mas eu sabia que estar no meio do povo, ser no meio do povo, faria a grande diferença, né? Fazer amizade, escutá-los, praticar o inglês, estar no meio deles. E isso foi assim, nesse primeiro momento, foi de grande importância para nós. Graças a Deus por providência, Deus também abriu as portas para eu ser ministra da Eucaristia na paróquia. Então foi assim, Deus realmente foi abrindo as portas e nos levando a cada vez mais entender aquilo que Ele mesmo queria para nós, né? Com graça de Deus, meses depois, nós fizemos a nossa renovação naquela paróquia, né? E aí, me lembro até hoje um detalhe que o padre falava na nossa missa de renovação. Ele disse que assim foi na solenidade de Corpus Christi a nossa missa. E aí o padre falava para nós que assim como Deus fazia a multiplicação do corpo e do sangue de Jesus para aquele povo, na multiplicação dos pães, Ele também nos enviava a sermos corpo e sangue para os outros, né? E aquilo ali, o meu coração novamente se encheu de entusiasmo.
se encheu de gratidão, se encheu de desejo de ofertar a minha vida novamente. Dizer, Senhor, tá aqui o meu corpo para que seja mastigado, consumido, triturado para outros. É isso, gente. A nossa vida missionária é essa. A gente não existe para outra coisa a não ser dar aquilo que a gente tem. O que é que eu tenho? A minha vida. A minha vida. Dar a esse povo, a esses jovens, a minha vida. A minha vida. E aí, meses depois, graças a Deus, em diálogo com o padre, estávamos um pouco mais seguras no inglês. Em diálogo com o padre, pedimos para abrir o nosso primeiro grupo de oração. Dia 9 de novembro de 2019, nós tivemos o nosso primeiro grupo de oração. E nós nos sentíamos como na abertura da primeira lanchonete, como Moisés narra nos estatutos, ou nos escritos, né? Moisés diz, nós não sabíamos fazer nada, né? Não sabíamos fazer sanduíche, o suco de laranja do bispo atrasou. Estávamos nós assim também, no primeiro dia do grupo de oração. A gente não sabia quem ia, se ia uma viva alma para o grupo de oração. Mas o nosso coração estava inflamado de desejo que se fosse um único jovem, uma única alma, uma única pessoa, era aquela pessoa que nós daríamos a nossa vida. Devolveríamos aquilo que de graça Deus nos deu, né? E pela nossa surpresa, no primeiro grupo de oração, foram 15 jovens. Foram 15 jovens, muito felizes, né? A gente se enrolou que só no inglês, nas músicas, mas estávamos, a palavra era, estávamos constrangidas diante da grande graça de Deus naquele dia. Por saber que aquele povo que Deus falou na palavra, aquele povo hoje tinha um rosto. Aquele povo hoje tem um rosto, tem um nome. É para esse povo que eu fui enviado, né? Para esse povo que eu dou a minha vida. É para esse povo que novamente eu digo sim, né? Hoje nós estamos, exatamente hoje, daqui a pouco eu vou para o grupo de oração, mas estamos com 19 ovelhas no grupo de oração. Alguns indianos, irlandeses, brasileiros, espanhóis, italianos, enfim, muitas nações no único grupo de oração. Mas sabemos que hoje Deus nos dá um rosto, Deus nos dá um povo, né? Por graça de Deus, né? Hoje aqui em Dublin nós somos 3 irmãs, sou eu, a Meg, que chegou junto comigo, e a Mariana, que chegou há 4 meses atrás, chegou em julho. Somos 3 irmãs. Comunitariamente nós estamos ligadas à Missão de Londres. Então toda quinta-feira nós temos células comunitárias via Skype. Então nós vemos a formação via Skype, rezamos via Skype, proclamamos moções via Skype, né? Graças a Deus a informática a nosso favor. Estamos hoje ligadas à Missão de Londres, então tudo comunitariamente. Nós fazemos, nossa formadora comunitária está lá. Nós vivemos aqui uma missão, né? Nós vivemos aqui o ser família. Nós vivemos aqui um auxiliando a outra, né? Nós vivemos aqui transbordando dessa graça da contemplação, da unidade e da evangelização, dando de graça aquilo que de graça nós recebemos, né? Sendo sustentadas por essa graça da missionariedade, de estarmos unidas em missão, estarmos unidas com um só corpo, um só coração, por um único objetivo, né? Evangelizar os jovens de Dublin, né? Evangelizar a Irlanda,
seja de que forma for, seja de que meio for, seja de que forma Deus nos proporcionar. Estamos aqui para o que Ele nos quiser dar, né? Então é isso, eu motivo você a partir em missão, seja no seu dia a dia, né, no seu meio, na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, com seus vizinhos, com a pessoa que você encontrar na rua, mas também se você sente um desejo de partir em missão para terras estrangeiras, vale a pena dar a nossa vida para Deus, para a evangelização, para o homem de hoje, vale a pena. Aqueles que têm possibilidade de, por desculpa, fazer um intercâmbio e vir morar aqui na Irlanda, com a desculpa de estudar para vir em missão, estamos de portas abertas para acolhê-los. Se quiserem entrar em contato comigo, estou aqui. E desde já, rezem por mim, rezem pelos jovens de Dublin e rezem pela evangelização daqui dessa terra, tá bom? Deus abençoe, um santo advento, que o menino Jesus nasça no coração de vocês, tá bem? Deus abençoe, shalom.